alunas e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle. Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre o tráfico negreiro. Vamos lá? Então, vamos entender o conceito, né? A escravidão, também chamada de escravismo, escravagismo, escravatura, é a prática social em que o ser humano adquire direitos de propriedade sobre outro, denominado por escravo, ao qual é imposta tal condição por meio da força. Em algumas sociedades, desde os tempos mais distantes, os escravos eram legitimamente definidos como um produto. Os preços modificavam-se conforme as condições físicas, né? Habilidades profissionais, sexo, idade, a procedência e o destino para o qual ele vai, né? Então, vamos lá. Caracteriza por escravidão a privação do livre-arbítrio, a restrição da liberdade de trânsito e a perda da soberania sobre o próprio corpo. Escravo é quem ou aquele que, privado da liberdade, está submetido à vontade absoluta de um senhor a quem pertence como propriedade. Então, a gente pode observar, né, que o escravo, ele não possui, né, mais direitos sobre a sua própria vontade, sobre onde ele vai, ele tem a sua vontade completamente subjugada, né, ele é propriedade de outro alguém. A pergunta que sempre fazem, havia escravidão na África antes dos europeus? Sim, a escravidão existe há milhares de anos. Ela é, infelizmente, um modo de produção. Na África, antes da chegada dos europeus, também haviam escravos. Nas sociedades tradicionais africanas, as pessoas podiam ser escravizadas por 4 motivos principais, que são eles: ou por guerras, ou por fome, ou como punição judicial, ou como penhora humana. A entrada dos árabes na África, né? O comércio de escravos entre os africanos era de pequenas dimensões, né? Até a rápida expansão muçulmana no século VII, que mudava todo esse cenário, pois o árabe, ele elaborou toda uma ideologia sobre a inferioridade da raça negra e sua condição subhumana, onde o negro era discriminado, inclusive pelo escravo branco. No século VII, toda a costa do norte da África tornou-se muçulmana. Então, imensas caravanas cruzavam o Saara em busca do ouro de Gana, né? E era o início aí do tráfico transsaariano de escravos para integrarem exércitos, né? Ou trabalhar na agricultura. Entre os séculos 11 e 15, milhões de escravos também foram traficados pelo Mar Vermelho. Embora o comércio de escravos teve ali um contingente maior, né, pelas rotas terrestres ali e no comércio transsaariano. Aqui a gente tem uma imagem, né, uma gravura de época, né, retratando aí os escravos que iam integrar os exércitos. Então, a gente tem início lá no século XV, a guerra, né, e o tráfico atlântico, né? No século XV, com a chegada dos portugueses ali à África, a escravidão se avolumou, né, e as guerras se multiplicaram. Parte dos líderes africanos, né, chefes de linhagens, príncipes, reis, desejava armas de fogo, né, para manter ou ampliar o seu poder. Os europeus, por sua vez, desejavam escravos. Então, na África, né, começaram a acontecer guerras com o objetivo de conseguir prisioneiros para trocá-los por armas de fogo e alguns outros produtos. No século XVI, com o aumento da procura por trabalhadores nos engenhos de açúcar lá do Nordeste brasileiro, né, nossa colonização, né, a questão da monocultura da cana-de-açúcar demanda um grande número de escravos. E aí teve o início o comércio de africanos para a América Portuguesa. Esse negócio, né, envolvia pessoas e produtos de vários continentes, Europa, África, América, né, e Ásia. E é chamado, né, do tráfico atlântico, onde se inaugura, né. Observe aí a região, né, de origem da maioria dos africanos trazidos do Brasil. Ali por volta de Angola, ali, né, um pouco da Nigéria, ali é chamada Costa do Marfim, né, onde a linha vermelha delimita. O continente africano, né, dividido em regiões. A gente tem sub-regiões do continente africano.
A gente tem a África do Norte, né? África Ocidental, África Central, África Oriental e África Meridional. O tráfico transatlântico, né, feito para o Brasil, geralmente era feito ali, né, a maior parte ali pela África Ocidental, né, e um pedacinho ali da África Central. Observe aí gráficos, né? A gente tem um gráfico mostrando a entrada dos africanos no Brasil, como que vai crescendo, né? A gente tem aí 1701, né, 1710, e aí a gente observa no gráfico um mapa, né, lá em 1801 até 1810. A gente tem uma explanação sempre crescente desse número de escravos entrando. É importante dizer, né, que o Brasil é o último país aí a abolir a escravidão. E quando foi abolida, já sob protestos, assim, porque não tinha mais jeito, né? Vocês observaram no gráfico que essa entrada de escravos, ela vai crescendo, né, de forma vertiginosa. Então, a gente tem chefes políticos e mercadores da África Centro-Oriental, né, hoje ali a região ocupada por Angola, né, que forneceram a maior parte dos escravos utilizados em toda a América Portuguesa. No século XVIII, o comércio do Rio de Janeiro, Recife e São Paulo era suprido por escravos que vinham da costa leste africana, ali o Oceano Índico, né, particularmente Moçambique. No comércio baiano, a partir de meados do século XVII até o fim do tráfico, os escravos eram oriundos da região do Golfo do Benin, né, o sudoeste da atual Nigéria. Em sua maioria esmagadoras, era de origem iorubás, né, os que povoaram ali a Bahia. A viagem das praias da África Ocidental para o Brasil durava de 30 a 45 dias, conforme o local de partida e o de chegada. As condições da viagem eram péssimas, né? A comida era pouca, de má qualidade, os navios eram chamados também de tumbeiros, né? Os navios negreiros, devido ao alto índice de mortalidade. E além de pessoas escravizadas, essa carga também incluía roupas, mantimento, né? Então o número de pipas de água era pequeno, né? Para não ocupar muito espaço do navio. E com isso, né? Alguns escravizados acabavam bebendo água do mar e adoeciam. Observe aí a gravura, né, os tonéis de água, né, que ocupavam a maior parte do espaço, e os africanos, né, os escravizados ali numa condição subhumana, né, quase sem poder se mexerem. Aí a gravura um pouco mais destacadas, né. Então era nessas péssimas condições que era feito o tráfico de pessoas humanas da África para a América Portuguesa. Os portos que recebiam o maior número de escravos do Brasil eram Salvador, Rio de Janeiro e Recife. Desses portos, os escravos, né, eram transportados, né, aos mais diversos locais do Brasil. Algumas outras cidades recebiam escravos vindo diretamente da África, como Belém, São Luís, Santos, né, Campos, né, lá no Rio de Janeiro, e algumas outras cidades. A proporção de desembarque de escravos em cada porto variou ali ao longo desses 380 anos de escravidão, né? Então a gente tem, né, durante o ciclo da cana-de-açúcar no Nordeste, né, os portos de Recife e Salvador recebiam o maior número de escravos. Durante o ciclo do ouro, lá em Minas Gerais, coube o Rio de Janeiro, né, recebeu o maior número de escravos. Então a gente vai mudando o fluxo de acordo com os chamados ciclos econômicos. Então, vamos lá, exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. Que principais países conquistaram colônias nas Américas? A gente tem aí, letra A, França, Japão e Alemanha. Letra B, Espanha, Portugal e Inglaterra. Letra C, Rússia, Holanda e Japão. Ou letra D, Inglaterra, Bélgica e Espanha. Vamos lá, pensando um pouquinho na resposta. Os países que conquistaram colônias na América, né, são Espanha, Portugal e Inglaterra, né? Os Estados Unidos colonizam ali, né, ou são colonizados pela Inglaterra, né, melhor dizer. O Brasil é a colônia portuguesa, né, que ocupa grande porção territorial aqui na América do Sul, e da América Latina, ali do México até lá a pontinha da América do Sul, a gente tem a colonização espanhola.
É importante perceber que o tráfico negreiro era essencial para o funcionamento da sociedade colonial, tanto a portuguesa quanto a espanhola. A grande diferença é que no Brasil, né, praticamente a mão de obra era quase 100% africana, né? Não houve muito sucesso com a colonização dos indígenas. E na América Latina, né, na América Espanhola, essa prática era comum, né? A prática de escravos indígenas, né, da população local. Então vamos lá. Mais uma questão. Dentro dessa América colonial, o país detentor de maior território colonial no continente americano era: letra A, a Espanha; letra B, a França; letra C, a Inglaterra; ou letra D, a Rússia? A resposta aí, né, que já está marcada, é Espanha, né, que possui a maior porção de terra, né, continental colonizada nas Américas. Então, na aula de hoje, nós entendemos um pouco sobre esse regime escravista ou escravagista, né, escravismo, como a gente chama, que é o chamado tráfico negreiro. Nós percebemos que na África, antes da chegada dos portugueses, né, já havia um comércio de escravos. Antes mesmo da chegada dos muçulmanos, né, que colonizaram ali toda a costa africana, também já havia, né, o regime de escravidão. Só que ele se dava de uma maneira diferente, né, com menos intensidade. E aí, a partir da entrada muçulmana, né, que começa a fazer esse tráfico transsaariano, ele vai crescendo vertiginosamente. E a colonização portuguesa, né, a colonização espanhola na América, também a colonização inglesa lá no norte da América, né, onde hoje é os Estados Unidos, ela consegue incrementar, né, esse tráfico de uma forma que esse fluxo é muito intenso, né? Várias levas de pessoas chegando, né? A gente observou na aula de hoje que os navios negreiros eram chamados de tumbeiros, então boa parte dessa carga acabava ficando pelo meio do caminho, né? Muitos escravos morriam na viagem. Então a gente tem esse tráfico transatlântico muito intenso, principalmente depois do século XVI, até ali o meados do século XVIII, né? Quando a gente tem definitivamente a abolição da escravidão, né, intercontinental. Então, meninas e meninos, por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau.